capítulo 10, versículo 1 até o versículo 5. Amém? Quantos estão alegres, diga amém. Quantos estão tristes, diga misericórdia. Só tem gente alegre, glória a Deus, hein? Diga amém. Vamos todos juntos acompanhando 1 Coríntios 10. Olha o que diz o texto: não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, para crente, hein? Paulo escrevendo aos crentes, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Diga aleluia. Pai querido, aqui está a tua palavra, que não volta vazia, mas vai prosperar nesta noite para onde ela for enviada. Que o Senhor venha salvar, libertar, curar, batizar com o Espírito Santo, renovar as forças do teu povo, destruindo todas as barreiras, todas as dificuldades, todo espírito de retaliação, todos os espíritos de opressão, todo espírito de malignidade, toda seta maligna contra as mentes e os corações agora. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus que bata em retirada, que saia em nome de Jesus. A igreja diz amém. Diga glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. A Bíblia nos revela tudo que Deus fez para o seu povo foi perfeito. Tudo que o Espírito de Deus moveu sobre a terra, desde o começo em Gênesis 1, até agora, no final da Bíblia Sagrada em Apocalipse, tudo que Deus fez, fala para o irmão assim, tudo foi perfeito. O homem tem estragado as coisas. O ser humano tem afrontado a Deus. As pessoas, dia após dia, contra a palavra de Deus, estão afrontando a Deus. E a Bíblia nos fala que Deus é soberano. Fala para o irmão ao lado assim, a Bíblia diz é aquele que era, o que é e o que há de vir. Quando perguntaram o que era Deus no deserto, o Senhor falou, Moisés, diz para Faraó que eu sou que manda. Aí Moisés gago, mas Senhor, como vou chegar diante de Faraó e falar, o eu sou está mandando? Ele falou, não interessa o que vão pensar, diga só para ele que o eu sou é que manda. A Bíblia fala que quando Moisés, junto com Arão, e Arão falando por Moisés, porque ele era gago, a Bíblia nos fala que Faraó começou a zombar, Faraó começou a duvidar, e Faraó zombou do Deus Altíssimo por muitas vezes. Moisés chegou ao ponto de orar para o céu e falar, Senhor, este povo vai me apedrejar, porque depois que eu falei que o eu sou vai libertar o povo, Faraó dobrou a pena sobre eles. Dobrou o trabalho dos tijolos sobre eles, do material que fazia o tijolo sobre eles. As palhas, dobrou o serviço para eles. E o povo vai me apedrejar, Senhor. O que vou fazer? Moisés diz para eles que o eu sou está no comando de tudo. Aleluia. Bata as palmas para o Senhor.
Agora Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, ora irmãos, para crente, não quero que vocês ignorem, não ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, da proteção do Senhor ali, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram o mesmo manjar espiritual, Deus não fez acepção com ninguém, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Preste atenção nisso, quando Moisés, ele sai do deserto, fala para o irmão assim, um crente mais novo, fala em voz alta, fala para o irmão lá assim, um crente novo, recém-convertido, com 2 anos caminhando no meio do deserto, que durou 40 anos a caminhada, era para durar 40 dias, Deus transformou a cada dia 1 ano para eles, de castigo, 40 anos no deserto, do 2º ano no deserto, Deus fala para Moisés, um novo crente, pegue o seu cajado que eu te dei, fira a rocha, bata sobre a rocha, e vai sair água para o povo beber. Moisés, eis-me aqui, Senhor. Ele pega o cajado, conforme Deus determinara, e pega o cajado e fere a rocha e sai água para o povo. E Moisés fica feliz com o Senhor, que o Senhor cumpriu aquilo que precisava para o povo. Mas além desta água do deserto, com 2 anos no deserto, a água saiu para o povo alimentou do maná, o maná físico que caiu para eles, eles comeram do maná, não faltava nada para eles de comida, não faltava nada de bebida. Tipo, meu assim, só no deserto quem coloca água é Deus, irmão. E ali eles estão recebendo a graça, a bênção, no lugar deles ficarem agradecidos, eles começam a murmurar contra o Senhor. Quando o Senhor disse para Moisés, escolhem 12 espias, e leve os 12 espias para a terra que eu tenho prometido de Canaã para vocês. A Bíblia nos fala que os 12 foram todos alegres. O Senhor mandou, o Senhor garante. Diga glória. Esse aí é o crente inconstante, os 10, que vai com alegria, mas volta falando fiado. É os 10 que volta agradecendo a Deus, vai agradecendo a Deus e volta reclamando. A murmuração destes 10 fez só que com os 2, Josué e Caleb, recebessem a promessa. A Bíblia nos fala que os 12 foram na terra de Canaã e falaram, realmente as uvas são grandes, tem pepino, tem comida, tem isso, tem melão, tem cebola, olha, a terra é uma bênção. Conforme Deus prometeu, é uma bênção. Foram os 12 falando, olha que bênção. Só que os 10 voltaram dos 12 falando o seguinte para Deus, para Moisés. Ô Moisés, como Deus disse que a terra era boa, eu acredito, mas só tem um problema na terra. Sacode o irmãozinho e fala assim, sempre tem um porém na vida de um crente insatisfeito. Digam, porém na terra tem gigantes. Ô Moisés, Deus não te falou que tinha gigante lá não, né? Aí Moisés falou assim, não, mas qual o problema do gigante? É porque para vencer a terra vai ser difícil, né Moisés? Esses 12 que foram, só Josué e Caleb, que falaram, não importa os gigantes, o que Deus prometeu, Deus cumprirá. As palmas para o Senhor. Espera aí. Aí os outros 10 falaram assim, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus bom, mas, sempre tem um mas na sua vida, mas só que tem gigante, sabe como é que é, né Deus? Significa, Moisés, Deus prometeu, mas Deus não avisou que ia ter gigante, né? Então vai ser difícil para nós, né?
E estes 10 irmãos, todos eles de 20 anos para cima, não entraram na terra prometida. Somente entrou na terra prometida, na terra de muitas uvas, não importa o tamanho de gigantes que tinham lá dentro, Deus prometeu que eles iam vencer. Só 2, Josué e Caleb, receberam a promessa, e toda a sua família, de 20 anos para cima, quase todos morreram no deserto. Josué e Caleb escapou, talvez seus familiares escaparam, que acreditaram. O que traz a memória minha nesta noite? Que aquilo que Deus prometeu e tem feito na tua vida, e que vai fazer na tua vida, você não vai entender o agir de Deus agora. O que Deus faz agora, você só saberás amanhã ou depois. As palmas para Ele, diga glória a Deus. Porque o problema do ser humano é que ele quer a coisa já, e para Deus não funciona assim. Tem gente que vai para a igreja hoje, vem hoje, quer ser curado hoje, não é, nunca mais pisa na igreja. A mulher, 12 anos com fluxo de sangue, ela passou várias vezes por Jesus, só um dia Ele curou ela, para sempre. A Bíblia fala que havia um homem no templo Formosa, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aquele homem esperou a vida toda para receber a cura, aquele aleijado, que estava 38 anos ali, aleijado. Jesus passou por ele, não curou ele, mas quando Jesus morre e ressuscita dos mortos, deu autoridade a Pedro e João, e Pedro e João para aquele homem, olha para ele pedindo esmola, olha para ele e fala assim: não tem ouro nem prata para te dar, mas agora levanta e anda. E o homem levantou e andou para a glória de Deus. As palmas para o Senhor. A Bíblia fala que um dia para o Senhor como 1000 anos como um dia. Aí você quer a bênção imediata, você quer já, que Deus seja Deus da sua vida num segundo, que abra as portas, que te derrame bênçãos. Não é assim com Deus. Deus prova a fé das pessoas, Deus prova a nossa fidelidade e o amor por Ele. Muitas pessoas não querem Deus, só querem as bênçãos de Deus, só querem ser abençoadas, prósperas, ricas, e que prosperem, e que só tenham saúde, que nunca venham ter nada de mal contra elas. É lógico que nós repreendemos isso, mas tiver que passar por isso, todos nós passamos. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto e não levantaram mais. Perguntei: Senhor, por que o Senhor matou o seu povo? Porque eles ouviram e viram o que eu fiz e não acreditaram em mim. Ananias e Safira, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eles viram os milagres de Jesus na igreja primitiva. Eles viram o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos serem usados por Deus. Mas mesmo assim, Ananias e Safira tentaram o Espírito Santo e morreram, talvez dentro ou fora da igreja, não sei, talvez dentro da igreja, morreram e serviram de exemplo para os outros. Diga para o irmão assim: não se brinca, a obra é santa. Mas Deus não se agradou. Imagina se Deus não agrada a gente, irmão. Abra comigo Números 14:8, que diz. Números 14:8, se o Senhor se agradar de nós, então, se o Senhor se agradar de mim, fala assim, fala em voz alta para você, vai lá, se o Senhor se agradar de mim, diga, irmão, assim, se há uma condição, se o Senhor se agradar de nós, então Ele vai nos colocar numa terra que vai nos dar uma terra que mana leite e mel. Sacode, irmão, fala prosperidade. A Bíblia nos fala agora, no versículo 6,
E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui está o segredo. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como os que caíram prostrados no deserto cobiçaram. Sacode o irmãozinho e fala assim: não cobice coisas más, e nem boas. Cobiçar não agrada a Deus. Está cobiçando uma coisa, querendo tomar de alguém, ter o poder de tomar de alguém, não agrada a Deus. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos. As palmas para o Senhor. Que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou a comer e a beber, levantou para quê? Me ajuda aí, o que é esse folgar aí, pastores, presbíteros? O que é folgar? Pode falar em voz alta. Se divertir. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai orando, no Monte Horebe orando, 40 dias, 40 noites com o Senhor, sem televisão, sem internet, sem celular, que às da época não tinha, mas se tivesse hoje, todo mundo estava com o celular no monte orando, hein? Sem nenhum aparelho, nem televisão, ninguém, além dele, Deus. Estava buscando preço para Deus fazer as tábuas da lei. Arão afrouxou. Arão deixou o povo pegar os pendentes de ouro, brincos de ouro, bracelete de ouro, e derreter e fizeram um bezerro de ouro, enquanto Moisés não descia de lá. Sacode o irmãozinho e fala assim: eles eram crentes, irmão. Eles conheciam a palavra, os hebreus. Eles conheciam o Deus de Moisés. Eles sabiam que a palavra de Moisés era forte. Eu vou subir no monte, vou descer depois de 40 dias, vou trazer a tábua da lei dos 10 mandamentos na mão. Moisés ficou tão revoltado com eles que quebrou a tábua da lei no meio. Teve que refazer novamente, subindo em cima novamente. Por causa de quê? Rebeldia do povo. A rebeldia do povo traz maldição para quem é rebelde. Para quem não cumpre a palavra e brinca com ela, vai sofrer consequências inéditas. Porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus de hoje, para sempre. Ele não muda. Bata as palmas para Ele. Por isso que nós não podemos afrontar a Deus, e nem afrontar a pessoa do Espírito Santo. Brincaram com Moisés. Enquanto Moisés orava pelo povo, o povo adorava o Deus de um bezerro de ouro. Não vamos longe não. Vamos falar agora em julho agora. Enquanto eu estou pagando preço e oração pelo povo, e também os obreiros que aqui, os membros que estão aqui que oram, que eu sei que tem membro que ora até mais do que eu aqui, pagando preço de oração para Deus salvar o povo da igreja, idolatrando coisas mundanas. Ô São Pedro, ô São João, todo mundo ele já foi, irmão. Quem idolatra eles é idólatra, porque só teve um que morreu e está vivo para todo sempre, Jesus de Nazaré. Só Ele é digno de honra, de glórias e exaltação. Se afrontar a Deus, uma coisa é ser ignorante da palavra, outra é eu saber e brincar com Deus.
Todos os governantes da época eram maus, adoravam outros deuses, o povo sofria. Gemia o povinho. E hoje também não é diferente. Todos os reis que eram bons, que tinham temor a Deus, que respeitavam a Deus, que jejuava, que orava, Deus fazia o povo prosperar. E aquele que não adorava a Deus, o povo gemia. Diga aleluia. Tem que gemer mesmo. Aquilo que você escolhe errado, tem que gemer, tem que gritar, tem que espernear, bater a cabeça na parede. Sabe por quê? Feliz é a nação cujo único Deus é o Senhor, não homens, Ele. As palmas para Ele. Aí depois geme, né? Está doendo? Vai doer mais. Sim. Sabe por que está doendo, irmão? Porque você é ignorante da Bíblia. Enquanto você entender Bíblia, você sabe que eu estou falando é verdade. Os povos da época que desprezavam a Deus e os seus reis, toda a nação sofria, passava fome. Mas quando o rei era bom, o povo era abençoado por Deus. Exemplo. O rei de Israel, quando o rei de a cidade de Nínive, Tarsis, o de Nínive, quando viu o rei se humilhando, o rei da cidade se humilhando com os animais e tudo em jejum, em oração 3 dias, o Senhor não mandou a peste e a praga sobre Nínive. Mas o Senhor estava disposto a acabar com a cidade. Estava disposto a acabar com toda aquela raça que lá estava, de homem, mulher e animais, todos iam perecer. E aí o profeta Jonas falou, e aí Deus, eu já falei que o Senhor vai acabar com a cidade, como é que fica? Deus falou, tá bom Jonas, só que tem um detalhe, esse povo que aí, esse rei que está aí, o povo todo se humilharam diante da minha presença, jejuaram, oraram na minha presença, eu não vou matar mais eles. Jonas ficou revoltado, e tem crente que assim, fica revoltado, a palavra dele não cumprir. Irmão, eu oro a Deus que tem coisa que Deus não cumpra na minha boca, o que eu já entreguei recado aqui, que não venha cumprir, porque é paulada. Só vai cumprir, depende de cada um, depende da sua posição em Deus. Se você quer a Deus, se você quer brincar com Ele, se você quer Ele, se você não quer, só vai depender de você, não de mim. A minha obrigação é pregar o que o Espírito Santo está mandando dizer ao seu ouvido. Tome a posição legal na presença de Deus. As palmas para o Senhor. E essas coisas foram feitas em figuras más, para que não cobicemos as coisas más, não figuras, em figura, mas que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, mas vós fazeis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou a comer, beber, levantou para quê, irmão? Folgar. Folgar é o quê? Como é que é, Joabi? Divertir. Então, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. Caíram num dia, 23 mil morreram. Ai Deus, o Senhor fez isso com 23 mil pessoas, coitado deles. Oh Deus! Tem crente que tem mais sensibilidade do que Deus. Tem crente que chora mais pela morte de uma pessoa do que o próprio Deus. Sabe por quê? Porque o que o Senhor faz agora, só você entende depois, meu irmão. Deus eliminou naquela época 23 mil pessoas que eles sabiam que aquelas 23 mil, se continuasse no estado que estava, ia contaminar 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Para Deus, morte e vida é a mesma coisa. Deus é Deus. Se Deus me levar agora, Ele continua sendo meu Deus, que vou estar com Ele na glória. Se Ele matar alguém ou dar vida para alguém, Ele continua sendo Deus. Independente se você viver ou morrer, Ele é Deus. As palmas para Ele. Ele é. Você está vivo ou morto, para Ele é Deus, do mesmo jeito. Ele pode ressuscitar, Ele pode matar, Ele pode fazer o que quiser. Isaías 45, 7, Ele criou o bem e criou o mal.
todas as coisas o Senhor fez por seus próprios fins. Está lá, Isaías 45, 7, que diz: eu formo a luz, eu crio as trevas. Deus faz isso? Faz. Eu crio a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Para quê? Para o seu próprio fim. Ah, foi o diabo, pastor. Pô, o diabo está tão duro comigo, pastor, porque Deus deu permissão, irmão. Porque o dia que Deus falar basta para o diabo, ele tem que bater em retirada contra a tua vida. As palmas para o Senhor, creia nisso. Creia. Abra comigo o Salmo 106. Versículo 25. Antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvido à voz do Senhor. Antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Desculpe o que eu vou te falar. Fala para o irmãozinho assim: todo murmurador, ele não confia em Deus. Acontece na vida da gente murmuração de 1 minuto, 2 segundos, uma vez na semana, uma vez no dia aconteceu, murmurou no negocinho que passou. Tudo bem, Deus perdoa, sim, Deus perdoa, você arrepende, tal, beleza. Mas aquele que vive na prática de murmuração, ele não tem a bênção de Deus. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Versículo 26. Pelo que levantou a mão, o Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Deus afirmou: eu vou matar vocês no deserto, de 20 anos para cima. Eu não vou deixar, a não ser, exceto 20 anos para cima, Josué e Calebe. O resto eu vou acabar com eles. Diga aleluia. Versículo 27. Que humilharia também a sua descendência. Entre as nações os espalharia pelas terras. Aí entra a maldição familiar e hereditária, hein, irmão? Meu avô fez isso e eu caí também. Meu pai fez isso, eu caí do mesmo jeito. Meu filho também fez do mesmo jeito do que eu. E etc, etc, etc. Uma hora através de você tem que dizer: Senhor, até a mim, através de mim, nenhuma maldição mais. As palmas para o Senhor. Olha, quebra isso. Até meu pai quebrou, minha avó quebrou, mas a partir de mim só bênção. A gente fica aceitando. Ah, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual a minha avó, a minha mãe. Aí como é que foram eles? Só foram quebrados. Maldição familiar, hereditária. Versículo 26 ainda, 27, versículo 28. Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos, irmão. Aleluia. E também se juntaram com Baal Peor. Lê para mim, pastor Carlos, quem era Baal Peor? Vê, estuda aí para mim, estuda aí. Vocês estão estudando demais, tem que saber a Bíblia. Baal Peor, quem era? Um Deus, eu sei que era, mas que mais? Adorado por quem? Pelos amalequitas, inimigos de Deus. Mas o povo está no deserto adorando Baal Peor. Comeram o sacrifício dos mortos. 29. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Eu posso ser honesto com vocês sem ofender ninguém aqui? Fala sim ou não? Fala não, eu expulso. Fala sim. Você acha que a Covid veio em vão, irmão?
Você acha que o ebola veio em vão, irmão? Você acha que as pragas que ainda vão vir, estão vindo em vão, irmão? Quem rebelou contra Deus, irmão, vai ter consequência. Senão a Bíblia é mentira para nós. A Bíblia fala em Gálatas 6,7, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Olha quantas crianças morrendo inocentes. Olha quantos abortos. Olha quantas coisas, quantas injustiças no mundo inteiro acontecem através dessas guerras, desses mercenários na guerra. O que esses caras fazem? Não vou falar o nome do país, não, mas teve um mercenário, um grupo de mercenários, num determinado país está em guerra aí, vocês sabem quem é? Sabe qual é a lei deles, irmão? Você se imagina? Eles têm um martelo, tamanho dessa mesa aqui, ó. 1,80 m ou 2 metros, um martelo não, uma marreta dessa grossura aqui. Você sabe o que eles fazem com o inimigo? Se o Brasil, um exemplo, for inimigo dele, sabe o que ele vai fazer com um prisioneiro brasileiro? Que ele vai fazer? Ele vai estourar as mãos e os pés do prisioneiro. Aí por último o cara está sofrendo tanta dor, quebrou os braços e as pernas, ele vai na cabeça e bate, não degola não, ele bate com aquele martelo na cabeça, destrói todo o crânio. Isso está acontecendo nas nações lá onde está havendo a guerra, lá está acontecendo isso lá. Mas cadê a justiça? Né? Cadê a justiça lá, os direitos humanos? Cadê lá? Vai lá falar em direito humano, você não toma um tiro no meio da testa lá naquele país lá. Não é o Brasil não, lá na guerra. Fora as crueldades que o Brasil tem, que fazem, as covardias. Sacode o irmãozinho e fala assim, você acha que Deus não vai fazer alguma coisa não, irmão? Você acha que esse Deus tão bom e bondoso não pode entrar em ação não? E não vai entrar com a sua justiça, com a sua espada de poder e dizer, basta! Você acha que Ele não tem poder para isso? Olha, irmão, diga assim, você acha sim ou não? Eu creio que Deus tem poder. E a sua justiça, ai do homem quando cai na mão dele. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, a minha Bíblia diz. Sacode o irmãozinho aí que está sentindo injustiçado, fala assim, o dia e a hora, quem fez covardia com você, o Senhor tomará a sua causa a partir de hoje, e agora, e já! É bíblico. Deixa eles rir, irmão, deixa zombar de vocês, deixa rir da sua cara, e te afrontar, te colocar na cadeia, e fazer isso, e fazer aquilo. Você vai ver a justiça de Deus prevalecendo nas nações e no Brasil. Ou eu sou profeta ou eu não sou agora. Sacode a mão de vocês, vocês vão ver com seus olhos. Nem se essa nação vai ter que ser sacudida, mas vai acontecer. Se observa no Haiti aquele grande terremoto que todo mundo teve piedade. Sim ou não? Até eu fiquei aterrorizado com o que aconteceu no Haiti. Milhares de mortos, inocentes. O Brasil teve que mandar o exército para lá para ajudar, outras nações também, a ONU mandou gente. Eu vi uma reportagem de uma grande emissora no Brasil, e foram perguntar qual era o Deus dele. Exus da morte. Um pedaço de pau com a caveira fincada era o Deus deles, da maioria. Tem exceção, deve ter crente lá hoje. Foi sacudido todo o alicerce do Haiti. Eu quero dizer para você que com Deus ninguém pode afrontar ou brincar com a sua palavra, porque Ele demora anos, deixa dar corda.
Mas a justiça dele não tarda, irmão, não falha. Não estou apoiando que isso aconteceu, que foi bom. A gente lamenta por eles não ter conhecido a palavra, mas muitos morreram sem conhecer a palavra do Deus verdadeiro. Por isso que Deus está levantando homens e mulheres aqui, cheios do Espírito Santo, para ganhar almas para Ele, através da televisão, rádio, internet, que alcance esses perdidos, para que eles se rendam ao amor de Jesus de Nazaré, e as palmas para Jesus. O Japão, anos atrás, o Senhor me revelou um grande sacudir, começando pela Ásia. Na madrugada eu perdi o sono, e quando eu perco o sono, sacode o irmãozinho e fala assim: não é bom. Comecei a repreender, a orar, repreender, a orar. Aí quando eu cheguei no culto, o Senhor falou claramente ao meu espírito: diga a eles que vai começar a sacudir através da Ásia. 4 domingos eu falei aqui, não sei que vocês, quantos lembram aqui? 4 domingos foi revelado aqui. Quando chegou no 4º domingo, Deus sacudiu, começando pelo Japão, numa grande 8,1 ou 8,9 da escala Richter. Sacudiu a nação do Japão. Aí eu perguntei: por que o Senhor me revelou? Por que o Senhor falou comigo antes? Para repreender e pedir a bênção para eles, que eles venham conhecer o Deus vivo. Mas Deus deu a permissão a Satanás. Aí você fala: pastor, mas é a natureza. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: Jesus é o dono da natureza, irmão. E eu vou te provar na Bíblia que Ele é. Quando Ele chega no mar, no temporal, Ele fala: cessa vento e cessa mar. No mesmo instante o vento e a tempestade cessou, segundo a palavra de Jesus. Ele é o dono da natureza e manda nela. As palmas para Ele. Eu creio que a Bíblia diz. Sacode o irmãozinho e fala assim: aí, vamos ficar firmes com Jesus ou não? Assim provocaram a ira contra as suas ações, e a peste arrebentou entre eles. A peste arrebentou entre eles. A Bíblia diz ainda, versículo 31, isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração, para sempre. Diga aleluia. Olha para o irmão e diga assim: irmão, não quero desanimar você. Nós estamos vivendo hoje pior do que Sodoma e Gomorra nessa nação. Não quero desanimar ninguém aqui. Mas essa geração é a pior de todas nós já tivemos na face da terra. Estou falando meu país, que eu conheço, as demais nem se fala. Mas estou dizendo aqui. Rapaz, eu vim de Manaus para cá com 15 anos na época. Eu tinha 12 anos de idade, acho que 12 ou 13 anos, né, irmã? Eu morava em Manaus, é isso mesmo? 12 anos, 12 a 13 anos de idade. E naquela época tinha aquele negócio de música lenta. Quantos lembram disso aí? Ah, não, só eu? Não, pode levantar a mão, pare de vergonha. Eu sei que você é velho igual eu, vai, levanta a mão, vai. Tá velho igual eu. Aí eu estava no meio da música, dançando a música com uma moça muito bonita, né? Eu não era bobo, hein? Aí dançando a música lenta, aquela música de John Lennon. Eu gostava muito de John Lennon. Hoje não, está repreendido que é só Jesus. Mas na época de John Lennon, aquela música Imagine. Quantos lembram dela? Vocês lembram? E quando estava no meio da música, eu lembrei do horário: 10 horas, tem que estar em casa, senão eu vou tomar couro. Não era a minha irmã Neuza, não, era meu pai que batia. Ela é brava também, mas meu pai é pior. Meu pai não batia, não, aleijava. Se deixasse, meu filho, a mangueira comia solto em tudo. 10 horas aqui, entendeu? Falei: sim, senhor, pai, estarei aqui 10 horas. Quando estou no meio da música, a menina que eu olho o relógio está dando 10. Falei: e agora? Como é que eu vou largar a mulher no meio da dança e correr para casa? Aí terminou a música ali, 10:05, corri e falei: olha, eu tenho um compromisso, eu não vou poder ficar aqui, eu tenho que sair. E eu e meu irmão rapamos para casa, corremos para casa. Quando chegou em casa, rapaz, passou, que era perto de casa, né? Passou, hein? Falei: não, pai, aconteceu um imprevisto. Na época era mentiroso. Teve um imprevisto, aconteceu um problema no caminho, mas chegamos.
Tá bom, mas na próxima é 10. Hoje, tá aí irmã Neuza comendo uma pizza ali, chegando meia-noite em casa, 1 hora em casa, eu tô vendo 2 beijando assim. Quase que eu caio aqui. Quando eu passei, eu olhei, não é possível, devia ter uns 13 anos de idade, presbítero Marcelo. Pastor Aires, não tinha 13 anos de idade. 2 crianças, 1 hora da manhã, quase 1 hora, 12h40 por aí, beijando no meio da rua. Se fosse da minha época. Em primeiro lugar, que naquela época militar era perigoso pegar jogador no camburão, era muito perigoso, diga assim, aleluia, mas nunca pegou não, homem de bens nunca fizeram nada não, mas se brincasse na rua até tarde, meu filho, era um perigo danado, ela ou não era? Hoje, os pais afrouxaram a corda, mas afrouxaram de outro lado, não tem problema namorar na rua não, namora em casa, o pai e a mãe vai dormir, aí quando frouxa em casa, tem até sexo dentro de casa. Eu estou mentindo? Virou uma geração pior do que Sodoma e Gomorra, irmão. A nossa geração hoje é a pior de todas as gerações. Família hoje, você falar que eu sou família, eles ficam rindo da sua cara. Como é que é? Acabou esse negócio, cada um manda no seu nariz. Chama pai de velho, ei velho. Rapaz, eu não tenho filho não, mas se um bicho deixa eu chamar de velho, ele toma um tapa no meio da boca. Eu não vou aceitar me chamar de velho, nem o capeta eu aceito me chamar de velho, que eu mando Jesus cortar ele no couro. Você imagina o camarada me chamar de velho? Velho é o diabo. Fala para o irmão, velho é o diabo, irmão. Nós somos novos. Mas um filho, a Bíblia fala que o pai deve corrigir com vara. Está escrito, vara é correção. Na palavra é a melhor coisa que tem. Mas se na palavra não resolver, meu filho, pega a vara de marmelo. Porque aqui, me bateu com vara de marmelo, já não esqueço. Só os vergonhas assim, Rapaz, mas virei homem, viu? Meus 2 irmãos virou homem, mas apanhava igual cachorro. Aí nessa hora meu pai não entrar no meio e falou assim, eu vou pegar um cabo de vassoura. A irmã Neuza, não, deixa que eu pego vara de marmelo porque é melhor. Eu não sei qual que doía mais, se era cabo de vassoura ou se era vara de marmelo. De marmelo, e no fundo de quintal tinha em casa, em São Paulo tinha. Tinha ou não tinha? Ai, Jesus de Nazaré, não gosto nem de lembrar. Sabe aquelas mangueiras de borracha mesmo, sabe o que é, irmão? Aquilo era só o vergão, a irmã Neuza. Eu perdoo ela, pai, em nome de Jesus. Mas na época eu ficava tanta raiva, eu falava assim, mãe, eu tenho raiva de você e tenho dó de você, mãe. Eu era profeta, não sabia, né? Eu tenho raiva e tenho dó. Falava ou não falava? Tenho raiva e tenho dó. Mas foi liberado o perdão para ela, diga glória. Mas virei homem. Está na geração que tem que virar homem, parar de molecagem. Correção com a boca, falar com moral e ter respeito. Se não tiver, vara de marmelo, meu filho. Aleluia. Deus sabe o que faz que eu não tenho. Deus sabe. Oh, Deus, obrigado. Isso aqui ia ferver, meu filho. Ia. E não tinha polícia para me prender, não. Depois que eu desse, pode me prender, mas já dei. E acabou, está dado. Os Estados Unidos puxou uma fivela para o filho, vai preso na hora. E aqui está virando quase a mesma coisa. Daqui a pouco vai ser igual lá. Lá, se bater e corrigir o filho, a polícia chega na hora e te prende com algema na hora. O Brasil está caminhando para isso. Fica tranquilo, diga aleluia. Vamos orar a Deus. Moral da história da palavra é: não podemos morrer no deserto, irmãos. Aleluia. Sacode o irmãozinho, sacode a irmãzinha. Vamos morrer em Cristo, obedecendo a Ele e entrando na terra que Ele tem para dar para nós, como Josué e Calebe. As palmas para o Senhor bem alto, bem alto.